Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao podcast Molecular Nos Bastidores da Ciência, o podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Chamo Hugo Ferreira e hoje trago-vos o episódio num formato um bocadinho diferente, ok? Fui para a rua tentar perceber se as pessoas sabem porque é que choram quando cortam cebolas. Fiquem com os resultados. Nós estamos do podcast da Molecular. Como é que te chamas? Fábio, Tenho uma pergunta muito simples para ti, para começar. Porquê é que choras quando cortas cebola? não sei. Por causa dos cheiros que a cebola deita quando abrimos, então vem para os olhos. Não faço bem ideia, mas deve ser alguma coisa química, assim, não sei. Não, Não fazes ideia? sei que deve ser algum componente da cebola, mas não sei o que é. Não, eu acho que é um ácido qualquer que a cebola liberta e que reage. Sabes o que é que podes fazer para não chorar quando cortas cebola? Meter uma ventoinha ao lado. Meter óculos de natação. Não faço a mínima ideia. Gostava, mas não. Sim, molhar as cebolas antes de as cortar. De natação. Se eu dissesse que se cortasses as cebolas debaixo d'água, não ias chorar, acreditas? Sim. Eu hei de acreditar, não é só dizer. Ora, como podemos ver, há respostas muito diferentes ao porquê de chorarmos quando cortamos cebolas. E também técnicas muito fora da caixa para contornar este problema. Mas afinal, porquê é que isto acontece? A resposta à primeira questão é muito simples. Pronto, a cozinha, como vocês sabem, não seria a mesma sem a cebola, não é? Nós usamos praticamente em todos os cozinhados. E para além de deixar a comida muito mais saborosa, não é? Apresenta também alguns nutrientes importantes para a nossa saúde, como por exemplo o cálcio e a vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico e por exemplo o fósforo também. A cebola que nós utilizamos na nossa comida é o bulbo, ou seja, é o broto que nasce debaixo da terra e portanto ao longo do seu crescimento este também foi absorvendo algum enxofre que está presente nos solos. E como já repararam, a cebola também não apresenta nenhum cheiro quando está inteira, né? Quando está por cortar. No entanto, quando se corta a cebola, nós começamos logo a sentir aquele odor característico da cebola, certo? Isto porquê? Porque quando se corta a cebola, nós forçamos a ruptura das paredes celulares da cebola e libertam-se algumas enzimas que, ficam já a saber, têm o nome de alinases. Estas enzimas, quando entram em contacto com os óxidos sulfúricos da cebola, levam à produção de compostos à base de enxofre que provocam o odor e o sabor característico da cebola. No entanto, um destes compostos de enxofre é o sulfóxido de tiopropanal. Eu sei que o nome não é o mais atraente para quem não está por dentro do assunto, mas é o verdadeiro nome do composto. E esse composto é um gás volátil que chega rapidamente aos nossos olhos. E quando este gás entra em contacto com a umidade presente nos nossos olhos, transforma-se então em ácido sulfúrico muito fraco. ênfase no muito fraco. No entanto, apesar de ser muito fraco, é incomodativo, e vocês têm perfeita noção disso, já cortaram pelo menos uma cebola na vossa vida, e leva-nos, a nós, às pessoas, a sentir aquele ardor e aquela irritação típica que é o staple de cortar cebolas, não é? Existem dois tipos de lágrimas que produzimos, que são as lágrimas basais, que mantêm os nossos olhos lubrificados, e temos as lágrimas reflexivas, que são as lágrimas produzidas quando cortamos uma cebola, porque são produzidas em resposta a um estímulo externo, ok? Tudo isto porquê? Porque o cérebro recebe informação de que algo está a irritar os olhos e acabamos por produzir e libertar lágrimas na tentativa de limparmos os nossos olhos. Daí nós chorarmos quando cortamos cebolas. Como é óbvio, vocês já devem ter reparado também que algumas cebolas fazem chorar mais do que outras. Uma explicação para isto está relacionado com a quantidade de enxofre que a cebola absorveu no solo ao longo do tempo do seu crescimento. Há solos mais ricos em enxofre, há solos menos ricos em enxofre e tudo isso irá influenciar a quantidade de enxofre absorvido também pelas cebolas. E também este depende de imensos fatores, ok? N fatores, desde a composição do solo, às condições do cultivo e quando estamos na presença de cebolas que tenham sido cultivadas em solos mais ricos em enxofre, a priori, essa cebola deverá fazer chorar mais do que outras cebolas produzidas
e colhidas em solos menos ricos em enxofre. Portanto, alguns dos conselhos que nós temos em relação à segunda questão, que é como evitar chorar ou tentar minimizar ao máximo as lágrimas quando cortamos cebola. Nós temos aqui algumas dicas, alguns conselhos que podem ajudar para não chorar tanto, ou mesmo em alguns casos para evitar chorar. E basicamente todos se baseiam no mesmo princípio, que é evitar que este gás libertado, não é? Não sei se vocês ainda se lembram do nome, mas eu vou-vos relembrar, o sulfóxido de tiopropanal, entra em contacto com os nossos olhos, não é? Evitando assim que nós produzamos as lágrimas reflexivas. O primeiro conselho é cortar a cebola debaixo de um exaustor ligado, por exemplo, uma vez que a força de sucção do exaustor vai sempre sugar algum do gás libertado pela cebola. Podemos também molhar as mãos antes de cortar a cebola e lavar também, quando estamos a lavar a cebola, enxaguar bem as mãos, permitindo que as substâncias que causam irritação nos olhos, como por exemplo o nosso sulfóxido de tiopropanal, reajam com a água presente nas mãos e não com a água dos nossos olhos. Por último, o nosso último conselho em relação a isto é que também podem cortar a cebola debaixo d'água, o que leva também à diluição destes gases. Can you hear me? Bem, caros ouvintes, por hoje é tudo. Daqui a 15 dias voltamos com mais um episódio do podcast Molecular com mais perguntas para vocês. Houston, Até we lá, have a problem. ótimas experiências. One small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.